O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, se reuniu com Lula nesta segunda-feira em Brasília. Ele e a esposa, Cília Flores, desembarcaram ontem no Brasil e foram recebidos por militares da Força Aérea Brasileira com continência. Já na chegada ao Palácio do Planalto, na manhã de hoje, Lula ofereceu uma recepção com honras de chefe de Estado ao ditador. Eles participaram de uma reunião privada, de um almoço no Itamaraty e falaram com a imprensa, onde o presidente brasileiro defendeu uma integração plena com o país vizinho e criticou o suposto preconceito de países contra a Venezuela. Lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa. E eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. E os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. O ditador não vinha ao Brasil desde 2015. Em março de 2020, o governo dos Estados Unidos o acusou de terrorismo e associação ao narcotráfico e ofereceu uma recompensa milionária para quem ajudasse a prender Maduro. Vamos lá para Brasília, então. José Maria Trindade, que nos diz dessa visita de hoje. Qual será que foi o objetivo de Lula? Afinal de contas, na diplomacia tudo é dito por códigos, por mensagens sutis. Qual é a mensagem que é transmitida por Lula a partir de uma agenda como essa que houve hoje aí em Brasília? Zé, salve, boa noite. A parte positiva aí é que Lula disse que a Venezuela tem problemas com a democracia na cara do ditador e ele não reagiu, concordou. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Dantas, está muito bem aí nesse estúdio. Boa noite, Pavinato, boa noite, Mota. E boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, essa visita ela é indesejável por uma parte muito importante da nossa população brasileira, que aprendeu com o tempo como não se deve fazer com a democracia de um país. Nós recebemos aqui venezuelanos que vieram a pé, pegando carona, loucos para fugir desse regime totalmente esquisito. Não é problemas na democracia, isso é um eufemismo, que nem o Maduro admite. Para a cabeça do Maduro, eles estão em democracia e ele foi eleito. Quem falar contra vai ser preso. Essa é a ideia dele. E o Brasil, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, tinha rompido relações com a Venezuela. A embaixada estava lá abandonada e agora foi retomada, montado um escritório de negócios lá na Venezuela. E essa visita do Maduro aqui a Brasília, a visita a Lula, foi para uma reunião internacional de cúpula da América do Sul. E não exatamente uma visita direta, mesmo assim a pedido de prisão contra Maduro, que foi apresentado aí por partidos de oposição. Será votado na Câmara dos Deputados. É uma forma de vamos dizer, de mostrar a ele que existem aqui no Brasil brasileiros que não gostam dessa visita e não gostam desta vizinhança. É importante acolher, é importante sim conviver com um país vizinho. Esta é a realidade, porque há pontos em comuns muito importantes e que devem ser cuidados. Mas assim como existem alguns vizinhos que nós não gostamos e não queremos conviver com eles, a Venezuela é um vizinho que incomoda muito o Brasil. Agora, o que incomoda mais aí é esse olhar de Lula para a Venezuela como se fosse uma normalidade. Isto gera um pouco de apreensão porque pode parecer uma projeção de futuro. Olha, esse é o país que queremos no futuro e talvez eu sendo o presidente da República. É esta mensagem que passa subliminar. E é isso que a gente tem que combater e nós fazemos aqui, mostrando o seguinte, que o Brasil não ganha com essa relação. Esta é a realidade. Cláudio Dantas, aproveitando até essa informação importante que mencionou o Mota, lembrando do fato de que Nicolás Maduro é procurado pelas autoridades dos Estados Unidos, enfrenta acusações de narcotráfico, de ligação com narcotráfico. Será que essa viagem tem que ser entendida também, Dantas, como parte desse contexto de confronto geopolítico global, dessa tensão em que está o mundo nesse momento, dividido entre dois grandes blocos, um liderado pelos Estados Unidos, outro pela China, e o Brasil está sendo cada vez mais puxado para o lado de lá, para o bloco chinês, russo? É por aí, Dantas? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, Pavinato, Mota, Zé Maria e toda a nossa audiência. Bem por aí, Brown, muito bem colocado. Olha só, há poucos meses a Rússia de Vladimir Putin, o governo russo, soltou as diretrizes da sua nova política externa.
em relação à América do Sul, escolheu alguns parceiros preferenciais. Quais são? Brasil, Cuba, Venezuela e Nicarágua. Olha em que companhia nós estamos. Brasil, Cuba, Venezuela e Nicarágua. São países párias, são ditaduras e nós estamos nos associando a esse tipo de regime. O Lula hoje defendeu a inclusão da Venezuela no BRICS. Nós sabemos para quê? Para transformar justamente esse bloco num polo de poder. Já está lá a China, a Rússia, a Índia, a África do Sul, e eles querem ampliar para esses novos parceiros aqui sul-americanos, essas ditaduras, esses regimes de força onde não há oposição. Aliás, onde está a oposição do Vladimir Putin, do Ortega, do Maduro? Onde está a oposição do regime dos Castro, que ainda permanece ativo como ditadura? Não existe oposição. Aonde está a oposição a Lula? Está acuada hoje. Será que terá o mesmo futuro, o mesmo destino da oposição nesses outros países? Querem nos calar, querem calar a imprensa livre, querem colocar toda a oposição, todos os críticos num cantinho da sala, de preferência virado para a parede, sentado num banquinho. É muito perigoso o caminho que a política externa brasileira está tomando, muito perigoso. E é importante que o Congresso esteja atento a isso. Hoje nós vimos umas reações importantes, conversando com lideranças partidárias, várias delas, inclusive houve até moção de repúdio público à visita de Nicolás Maduro, que chegou, Brau, aqui ao Brasil, chegou lá em Brasília num avião disfarçado, porque justamente está sendo perseguido pelas forças de segurança lá dos Estados Unidos, em função a um inquérito de associação ao narcotráfico. É um narcotraficante internacional, é um regime criminoso que se associou inclusive às Farc colombiana para poder viabilizar esse tráfico de armas, de drogas, para além do que já faz na exploração do petróleo. É assim... O avião aí, Dantas, em que chegou o Maduro, né? Ao lado dele a primeira-dama venezuelana, o avião camuflado, né? Perfeitamente, o avião camuflado com o nome de uma empresa estatal venezuelana, mas é o avião presidencial. É dessa maneira que nós estamos recebendo autoridades estrangeiras a partir de agora, presidente Lula. Olha, é uma vergonha internacional, é um constrangimento a toda a nossa sociedade. E só terminando, Brau, falando mais uma vez do Congresso. Moção de repúdio, prisão de Maduro, houve até pedido de prisão de Maduro. Mais importante do que isso, a atenção que Lula está dando a Maduro e à política internacional é muito superior àquela que ele precisa dar à política nacional e às lideranças partidárias. Então, essa agenda de hoje também contribuiu para prejudicar ainda mais a relação de Lula com o Congresso. Quem é que paga essa conta de um governo que parece não ter caminho ou que parece ter escolhido o caminho do crime, o caminho das ditaduras internacionais, o caminho dos párias? É o povo, a sociedade brasileira que vai pagar esse preço e em curto prazo.